Você já pensava numa candidatura para governador? Não, Nem não, passava pela sua cabeça? não. Esse pulo do gato assim surgiu? Não, foi. Eu não pensava, até assim, se eu quando eu olhava para frente, pensando também, né, em futuro, eu pensava assim, vou ser reeleito em 2022, vou para candidatura à Uhum. reeleição, talvez, dependendo do contexto, candidato a prefeito em 24. Era o máximo que eu pensava, assim, Poxa. dentro de um processo de evolução política, mas nem isso estava certo, que eu nunca olhei meu cargo político ou público como um objetivo nele mesmo. Eu sempre acreditei, né, da mesma forma que eu entrei para a política para ajudar a melhorar a situação do Rio, do Brasil, eu pensava assim, 24 tiveram oportunidade, ok, mas Sim. não é um objetivo pessoal meu. Né? E ali, naquele momento, quando é que foi que veio a ideia de ser candidato a governador? Quando o Witzel foi afastado do cargo, quando começou o processo de impeachment dele, Ali. aí eu falei assim, não é possível, 5 governadores presos, os anteriores ao Witzel, o sexto não é preso, mas sofre um impeachment. E eu falei assim, não é possível que a gente entre em mais um ciclo eleitoral sem alguma opção diferente daquilo que está ali na Boa, né? política há muito tempo, né? E quando eu olhava para o cenário político, eu via o quê? Uma candidatura, uma eleição que ia ter o atual governador, candidato à reeleição, o Cláudio Castro, e o Freixo. Rodrigo Neves ainda não era certeza, e depois acabou se confirmando. Então eu falei assim, cara, não é possível. A gente eu não vou me sentir confortável, porque em 2018 eu não era político, não era conhecido, né? Não era nada dentro da política. Então eu ser eleito deputado federal já foi um passo muito Sim. grande. Mas agora eu tinha uma relevância política, né? Não sou o mais conhecido do mundo, mas tinha uma relevância política, fui líder do Novo. Eu acreditava que a minha contribuição para não deixar isso acontecer tinha que ser maior do que simplesmente ir para a reeleição. Antes de eu decidir ser candidato, ou antes de eu me colocar à disposição para ser candidato, eu até procurei outras pessoas para ver se elas tinham interesse. Que aí eu apoiaria, né? Porque o Sim. meu Entendi. ponto é, eu não quero ser governador. Eu quero ajudar o Rio de Ajudar Janeiro. de alguma Se tiver forma. alguém tão bom ou melhor que eu, ótimo. Ótimo. E tem muita gente boa. O problema é que falta gente boa com vontade de ser candidato. Você E procurou com pessoas já dentro do novo, outros principalmente dentro do deputados, novo. ou Eu sou o único pessoas deputado federal, mas assim, figuras públicas, figuras. tipo quem? Por exemplo, Bernardinho, do vôlei, Legal. que Ah, bacana. aventaram dele ser candidato em 2018. Ele quase foi, né? Pelo menos a Aham. história diz isso, e decidiu não ir. Não ia. Até os Levou. candidatos que tinham sido candidatos pelo Novo, a prefeito também, em 2020, né? Também procurei. Então, assim, pessoas que já tinham alguma história Sim. dentro do Novo. Claro que, assim, hoje, até conhecendo um pouco da política, poderia até ter falado com pessoas de outros partidos que eu Uhum. acreditasse, né? Uhum. Mas é difícil, né? Na política é difícil encontrar pessoas que você tem um alinhamento. Aliados, né? É verdade. Exatamente. E, e aí, num belo dia, assim, aconteceu do, foi nesse período que o Witzel foi afastado. Algumas pessoas falavam para mim, você tem que ver candidato, não sei o quê. E eu durmo bem, eu não tenho problema de dormir. Então, assim, eu deito. Às vezes até demora um pouco a dormir, mas não é uma coisa. Não tem insônia, não tem Aham. dificuldade e tal. Sim. E eu estava em Brasília, né, no meio da pandemia, e eu passei a noite, não vou dizer em claro, mas tive bastante dificuldade de dormir pensando nesse assunto. Aí no dia seguinte eu acordo, a Sara me pergunta assim, o que aconteceu, né? Sei lá, eu não lembro exatamente a frase, mas Uhum. aí eu falei assim, amor, é que eu passei a noite pensando nisso. E eu tô com a intenção, né? Isso foi até antes desse processo de procurar as pessoas, de se não tiver alguém com Que eu acho vontade e tal, que de seja vir, de capacitado. vir candidato a governador. E aí ela super apoiou, assim, claro, né, não é uma coisa simples, É. é um projeto de família, é um projeto Sim. né, que envolve muita coisa, não só envolve até minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, Sim. mas com certeza a esposa, né, e os filhos que eu não tenho ainda são os mais impactados, porque isso envolve a rotina da Sim. família, exposição, se for eleito mais ainda, Sim. Um né, trabalho árduo, é um né, trabalho Paulo? árduo. E no caso dela em específico, né, ela entrou de cabeça na campanha também. Sim, Né? eu Tem, vi. tem esposas que não.
Mas para ela ainda foi mais intenso ainda. Então, assim, não dá para... Não é uma decisão que você fala, eu quero, né, dane-se você e vou em frente. Tem que ser em conjunto. Acho que nada numa família é assim. Sim, né? sim. Mas nesse caso, porque... Que tem ali a primeira-dama como um cargo mesmo, realmente exato, você tem que você conversar. é uma figura pública, sim, né, e tal, então tem que ter uma